Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura e eu tô aqui com a galera do Grandes Altitudes para você de inglês que quer entender um pouquinho mais da voz passiva, da passive voice. Essa matéria ela tem um pouquinho de umas questões relacionadas a ela, que muita gente acredita que a passive voice é um negócio elaborado, uma coisa formal, e essa é a primeira coisa que eu quero desconstruir. Porque a voz passiva, ela vai ser muito utilizada no cotidiano de um falante da língua inglesa e ela vai ser muito lida em textos exatamente porque ela dá umas diferenças muito sutis no sentido do seu texto. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção, é isso que eu quero que vocês saquem nessa aula, principalmente. São essas diferenças assim no sentido para uma boa interpretação do texto. Mas beleza, deixa eu mostrar um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Então, o melhor jeito da gente entender é começando ali quando que ela vai ser usada. Ela vai ser usada, a primeira função dela vai ser quando o objeto é mais importante do que o sujeito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que aconteceu ou o que está acontecendo, o que vai acontecer, é mais importante para mim, o autor, do que a pessoa que fez isso acontecer. Beleza? Então, vamos ver esse primeiro exemplo? Avengers Endgame was directed by Joe Russo and Anthony Russo. O filme Vingadores Ultimato foi dirigido por Joe Russo e Anthony Russo. Beleza. Esse é o tipo de frase que eu vou ver em um artigo, em uma resenha sobre o filme Vingadores Ultimato. Porque ali o que aparece na frente, Avengers Endgame, é o meu sujeito paciente. É o meu sujeito que está sofrendo uma ação. Então, ele vai aparecer ali na frente, você já sabe que ele é o foco da sua frase. E ainda é importante mencionar, né? Porque o Joe Russo e o Anthony Russo, eles são importantes ali também, porque eles dirigiram o filme, mas eles vão aparecer depois ali na frase. Agora, em segundo, the exam is being done by the students. Eu quero saber o que os alunos estão fazendo e é por isso que eu vou mencionar a prova, ou é ao contrário? É exatamente ao contrário. Eu quero saber o que está acontecendo com a prova. E aí eu menciono os alunos. Então fica, a prova está sendo realizada pelos alunos. Esse é o primeiro caso. Outro caso, quando eu não quero mencionar o sujeito. E por que eu não ia querer mencionar o sujeito? Vamos ver. She will be called Lisa. Ela vai se chamar Lisa. Então aqui é meio redundante eu colocar um sujeito ali. Eu colocar o sujeito normal da frase. Porque quem vai chamar ela de Lisa? As pessoas. E aí eu preciso dizer que as pessoas vão chamar? Quem mais chamaria? Os animais? Não. As pessoas vão chamar ela de Lisa? Não. Ela vai se chamar Lisa. Mistakes were made. Erros foram cometidos para quando você não quer dedurar o coleguinha. Você não quer chegar e falar, ah, não, o erro foi do João, o erro foi da Letícia. Não, erros foram cometidos, vamos aceitar isso, seguir aqui com o nosso projeto, não vamos apontar dedos. Ou quando está bem implícito ali na frase, quem é que realizou? The criminals have been caught. Os criminosos foram presos, foram capturados. Ali, quem que a gente assume que capturou esses criminosos? De quem que é esse trabalho? Da polícia? Então, eu não preciso mencionar, eu não preciso perder meu tempo mencionando. Não que esteja errado, tá? Tá certo eu mencionar também. Mas isso é mais prático, é mais usual. Tá aqui. Quando eu não sei o sujeito. My house was robbed. Minha casa foi roubada. Poxa, se eu soubesse quem roubou minha casa, minha vida seria bem mais fácil. Felizmente eu não sei. My house was robbed. My money will be returned. Eu comprei um produto online, ele chegou com um defeito, eu escrevi reclamando e eles vão devolver meu dinheiro. Eles quem? Vai ser o gerente? Vai ser o vendedor? Quem que vai devolver meu dinheiro? Não sei, desde que devolva tá tudo certo. The task has been completed. A tarefa foi completada. Olha, quando eu cheguei lá, tinha sido completada, não faço ideia quem foi, nem quero saber, não é essa informação que importa pra mim. Então, não sei quem é o sujeito e eu ainda construo a minha frase normalmente. Foi? Mas agora eu tô mostrando todos esses exemplos aqui construídos. Deixa eu dar uma mostrada para vocês sobre como isso vai aparecer na vida real.
o lugar em que mais vai aparecer é justamente aí, manchete de jornal. Vamos ver esse primeiro. Gorgeous dog found wandering the streets is reunited with its owner. Esse cachorro lindo que estava por aí, vagando pelas ruas, foi encontrado e foi reunido com seu dono. Olha que história bonita. Você fica interessado, mas você fica interessado em quem? Na dona Marta, que estava andando por aí, e aí viu esse cachorro, e aí pesquisou e encontrou que batalhadora. Não é isso que você quer saber. E não é isso que você quer mostrar para o seu leitor. Então, você vai usar a voz passiva e você vai jogar o seu cachorro, que é o foco da história. A gente quer saber sobre ele, a gente quer saber, ele tá bem, ele tá feliz, ele tá com um dono novo, ai meu Deus, o cachorro. Então, a gente vai jogar ele ali como nosso sujeito paciente na manchete. Aí, historic first photo of a black hole named Science Breakthrough of 2019. Aí, nesse caso, primeira foto histórica de um buraco negro foi nomeada a descoberta científica de 2019. Lembra quando essa foto saiu? A gente estava empolgada, a gente estava animada, a gente queria saber mais sobre a foto, a gente queria saber mais sobre os cientistas que estavam envolvidos nessa foto. E aí, agora que ela aparece numa manchete de jornal, a gente não quer saber sobre quem nomeou ela. Não interessa pra gente, a gente está ansioso para saber sobre a foto e sobre o reconhecimento que ela está ganhando. Então, para que gastar espaço na minha manchete colocando quem foi? Não tem porquê. Aí, em terceiro, Beautiful Castle built by a descendant of Robert the Bruce for sale near Fife. Aí eu quero saber, o meu foco ali da frase é sobre o castelo lindo que está à venda. Mas também é interessante eu mencionar que foi construído, isso torna ele interessante, por um descendente de Robert the Bruce. Realmente, eu vejo por que não omitir essa informação, mas o meu foco está ali, ó. Eu quero que o meu leitor pense no castelo e sobre ele estar à venda, porque esse é o foco da minha notícia. Beleza? O melhor jeito agora da gente entender é construindo. A gente vai entrar ali na vida do autor dessas frases e a gente vai ver qual foi o processo para chegar na voz passiva. O melhor jeito de fazer isso é realmente construindo. E eu peguei essas frases do comecinho, que eu acho que elas são mais familiares. Então, aqui, o primeiro passo para qualquer análise, qualquer transformação, é você saber com o que você está lidando. Você precisa entender a sua frase primeiro. E na primeira frase, na voz ativa, tá aí. Joe Russo and Anthony Russo directed Avengers Endgame. Beleza? Vamos começar por essa frase. Quem é o nosso sujeito? Ali. Joe Russo e Anthony Russo, né? Eles dirigiram o filme. Tranquilo? Aí, directed, a gente já sabe que vai ser o nosso verbo. Aí você pensa no verbo to direct, você já vê aquele edezinho ali, é a maior dica de que isso é o quê? Um simple past, um verbo regular no passado. E Avengers Endgame é o que está sofrendo, vai ser o nosso objeto, beleza? Então aí, o segundo passo vai ser passar esse objeto ali para frente. Por quê? Porque você quer transformá-lo em um sujeito paciente. Tacou ele ali para frente, vamos lá, temos o começo da nossa frase já. Em terceiro, o nosso querido verbo to be. Eu aposto que você já viu muitas vezes o verbo to be ser usado como um verbo auxiliar, e aqui na voz passiva vai ser a mesma coisa, ele está ali para dar um apoio para o verbo principal. Então, você vai colocar esse verbo to be no tempo verbal da frase. Ali em cima a gente já descobriu, né? Que directed é o verbo to direct no passado simples. E é nesse passado simples que a gente vai pôr o nosso verbo to be. Repete ali o comecinho, Avengers Endgame. Não se esqueça de fazer a concordância. Pode ser substituído por o quê? It. The movie, it. E aí, no passado, verbo to be, para fazer concordância com it was. E é isso. Próximo passo, verbo no past participle. Não se desespera. O past participle, ele é encontrado, sabe aquelas tabelinhas que tem 3 colunas? Vai ser sempre, costuma ser, na verdade, present, past e past participle, que são as tabelinhas dos verbos irregulares. Dá uma olhada nessa terceira coluna
E aos poucos você vai pegando, aos poucos você vai memorizando pelo uso. Se você vai fazer só uma interpretação de texto, geralmente você consegue sacar que verbo é, mesmo no past participle, só por olhar, por exemplo, o verbo to write, no past participle é written. Dá para dar uma sacada que é meio parecido. Mas a maioria dos verbos, como nesse caso do verbo to direct, é regular, tá vendo? Direct, directed, directed. E olha, é a mesma coisa que o passado simples, só com um ED. Beleza, então, adiciono ali, Avengers Endgame was directed. E, finalmente, o nosso by, que é o nosso pelo, nosso por, e o sujeito. Avengers Endgame was directed by Joe Russo and Anthony Russo, que lembra? É o nosso sujeito. Então, temos aqui uma frase da voz ativa para a nossa voz passiva. Próximo exemplo. A gente vai ter... Vamos analisar a nossa frase, com o que a gente está lidando. People will call her Lisa. People, nosso sujeito. E o will call, esse will aí, o modal verb, já dá uma indicação do que a gente... Qual que é o tempo verbal, né? Que vai ser o nosso futuro simples. E aí, presta atenção nesse her aí que eu marquei. Porque não se confunde com Lisa sendo o objeto. As pessoas vão chamá-la. E aí o de Lisa é o nosso... É uma informação extra, como um complemento para a nossa frase. Mas quem está sofrendo ali no chamá-la é esse ela que está ali. As pessoas vão chamar ela de Lisa. Então, esse é o nosso objeto, beleza? Aí a gente já sabe, a gente acabou de ver, tá com esse objeto para frente, né? Pequeno probleminha de novo. Her, assim como esses outros que estão aparecendo aí embaixo, me, you, him, her, it, us, you, them, são object pronouns. E como o nome já diz, eles vão funcionar como objetos. Mas nesse caso a gente não quer um objeto, quer? A gente quer um sujeito. Então a gente precisa trazer um subject pronoun. E não se desespera com o nome, você sabe quais esses são. Os nossos subject pronouns vão ser o I, you, he, she, it, we, you, they. São os primeiros pronomes que a gente aprende em inglês. Qual que é o equivalente do her? É o nosso she. E esse é o começo da nossa frase. Beleza? Lembra disso. E aí, a gente vai colocar de novo o nosso verb to be. Qual que é o tempo verbal ali? É o futuro, que a gente já descobriu ali em cima. Como que vai ser, no futuro, o verb to be? Esse futuro simples vai estar sendo formado com o will, que é o nosso modal verb, com o verbo no infinitivo sem o to. Então, no infinitivo, o verb to be é to be, tira o to, be. Então, vai ficar she will be. Tranquilo? Próximo, a gente vai pegar no past participle o call, que é o nosso verbo principal ali. E olha só que belezinha, ele é regular. A maioria deles é regular, felizmente. She will be called. E agora no final? Lembra da análise que a gente fez ali no comecinho? Do by e do sujeito? Eu preciso mencionar que são as pessoas? Quem mais seria? Eu não quero perder o meu tempo, a minha frase, a minha fala, falando que são as pessoas. Se eu posso só cortar ali, todo mundo vai entender. Então, eu tiro isso e fica She will be called Lisa. Não se esquece de trazer o Lisa com você. Não abandona o Lisa ali atrás, não. Traz porque ela precisa ter um nome. Então, beleza. She will be called Lisa é a nossa transformação da voz ativa para a voz passiva. Eu sei que foi muita informação, então vamos mais uma para garantir. Identificando primeiro, someone has completed the task. Qual que é o nosso sujeito? Nosso sujeito é someone, alguém. Has completed, ali são dois verbinhos formando o quê? O nosso present perfect, has completed. E the task, a tarefa, vai ser o nosso objeto. Passa a tarefa ali para frente. The task, começamos a frase. O verb to be no present perfect, como é que ele vai ser formado?
O present perfect é formado pelo verbo to have, fazendo concordância ali, então the task has, it has. E com o verbo, no caso que você quer utilizar, nesse caso específico é o verbo to be, no nosso past participle. E você vai ver, se você olhar na sua tabelinha de irregulares, que o verbo to be no past participle é been. Então aí, the task has been. Próximo. E lembra, eu acabei de te falar, o present perfect, ele é formado pelo verbo to have com o verbo principal no past participle. Então a frase já te deu o past participle de completed e ela já te informou que também é regular. Então, the task has been completed. E aí, de novo, a mesma questão. O nosso sujeito aí é someone, alguém. Eu quero perder meu tempo falando que foi alguém? Não quero. Eu não preciso colocar isso. Então, the task has been completed. E eu não preciso colocar o by someone. Mas também tá certo. Mas eu não preciso. Então, the task has been completed. A nossa terceira aí, passagem da ativa para passiva. Agora é só para a gente ter uma ideia melhor de tudo que a gente acabou de ver. Esse é o roteirinho que a gente seguiu para transformar essas frases. Para você que vai fazer exercício depois, vai dar uma estudada, uma revisada, o que eu sugiro, tenta seguir esse roteirinho aí, tira um print, guarda esse roteirinho. Porque tem tudo que a gente fez. Primeiro, identificar. Descobre quem é seu sujeito, quem é seu verbo, quem é seu objeto. Separa qual vai ser o tempo verbal. Separa tudo isso logo de cara. Depois, o objeto vai para frente. A gente quer um sujeito paciente agora. Depois, nosso verb to be, conjuga ele no tempo verbal aqui, ó. Você já separou ele no comecinho. Depois, o nosso verbo no past participle. Vai na tabela no começo, se você precisar. E aos poucos, você vai estar fera nisso. E, finalmente, o by e o sujeito, que é opcional. Você vê o que exatamente você quer dizer naquela sua frase. Que informações você acha importante que apareçam, quais você acha que são irrelevantes. E aí você decide se você vai pôr ou não. Esse é o final da nossa aula. Eu sugiro que vocês deem uma olhada naqueles outros exemplos que eu coloquei ali no começo e tentem fazer esse mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer com os 3 da aula e tentem fazer com os outros para praticar. Obrigada por terem assistido até agora. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. Se sobrar alguma dúvida, qualquer dúvida, pode pôr aí nos comentários. E é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano, um ótimo dia. E beijão.